Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Café com Política de hoje, houve o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes, que também foi um dos coordenadores da campanha de Lula em Minas Gerais, atuou na transição de governo e vai falar com a gente agora sobre as estratégias do presidente eleito. Deputado, bom dia, prazer tê-lo mais uma vez com a gente. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Uma alegria enorme poder estar novamente nesse programa. A alegria é nossa. Deputado, começar perguntando pela PEC da transição. A gente está vendo que as articulações estão avançando para que essa PEC seja votada. A opção clara do governo eleito é para uma PEC, não para uma medida provisória, até para evitar questionamentos judiciais que podem aparecer. O senhor está otimista em relação à votação dessa PEC da transição? E já temos um valor efetivo? Seria de fato 175 bilhões de reais essa licença, entre aspas, para gastar e cumprir as promessas? Eu defendo, Rodrigo, a emenda à Constituição porque dá mais segurança jurídica e também a emenda à Constituição permite um debate amplo com todos os setores da sociedade brasileira, com a Câmara e com o Senado. Também defendo uma emenda bem direta, ou seja, trazer para as leis fiscais do país um princípio. Qual é o princípio? Que de fato nenhum brasileiro e brasileira pode ficar sem renda ou sem emprego. Portanto, excepcionalizar o direito à renda no Brasil, o Bolsa Família, é um avanço, é uma combinação de um governo que tem responsabilidade fiscal, mas também tem responsabilidade social, é uma combinação. Portanto, o nosso governo trabalha nessa perspectiva. A minuta, ela está tramitando na Câmara, no Senado, com as lideranças, porque a construção dessa emenda constitucional, ela tem que ser coletiva. E assim que os diversos olhares sobre o texto tiverem sido apreciados, aí com certeza ela vai ser publicada, né? Ela começará a tramitar no Senado, que eu acredito que será o caminho desta emenda constitucional. Agora, deputado, aquilo que é de prioridade do governo ou do presidente eleito, o que o senhor que participou dessa equipe aí de transição, o que o PT tem conversado para ser de fato uma prioridade para o Brasil já nos primeiros meses aí de mandato assumido? Então, Thalita, tem um projeto que foi contratado nas urnas no dia 30 de outubro. E nesse projeto, o presidente Lula foi muito explícito. Ou seja, ele quer o Brasil com um programa de R$600, mas ele quer proteger a primeira infância. Ele quer romper, interditar o ciclo da pobreza e da desigualdade. Portanto, tem que diferenciar o valor de uma família que só tem um membro, daquelas famílias que têm 3, 4, 5 membros, ou 3, 4, 5 filhos. Portanto, o presidente Lula defende os 150 a mais para cada filho até 6 anos de idade. Então, a partir desse conceito, vamos abrir um espaço orçamentário dentro das atuais regras fiscais. Esse espaço orçamentário é em torno de 105 a 130 bi. Dentro desse espaço, o governo vai debater com o parlamento, incorporar os seus compromissos que o povo brasileiro decidiu nas urnas. Quais são esses compromissos? Alguém acha normal alimentar uma criança na escola com 36 centavos, congelado há 5 anos? A inflação de alimentos é 3 vezes superior à inflação geral. Então nós temos que corrigir os recursos da merenda escolar. Não é normal um país que tem um salário mínimo desvalorizado, porque o governo Bolsonaro não corrigiu sequer pela inflação o salário mínimo, deixar as farmácias populares sem medicamentos. Não é normal também deixar as universidades, institutos federais sem condição de pagar a conta de energia, conta de água e os terceirizados, que prestam um serviço fundamental para o processo educacional. Também não pode a nação considerar normal que não tem ações complementares ao Bolsa Família, porque o Bolsa Família é uma transferência de renda, mas o que garante o rompimento do ciclo da pobreza
é o governo garantir a presença dessas crianças, em especial na idade certa de alfabetização ou na pré-escola, na escola infantil, a escola em tempo integral. É assim que nós vamos romper a pobreza no maior coletivo que representa a maior desigualdade hoje no país, que são as mães negras solo desse país. 50% da extrema pobreza. Então você tem que dar proteção aos filhos dessas mães com escola em tempo integral. Por isso o governo federal ele tem que colocar mais recursos no Fundeb para garantir mais investimento na etapa mais importante da educação, que é a escola básica. Porque é impossível os municípios, os prefeitos, os governadores conseguir, com o mesmo recurso, fazer uma escola de 10 horas, de escola em tempo integral. Então, esses recursos que a PEC da transição vai abrir espaço no orçamento, serão alocados nessas áreas prioritárias e na política de valorização do salário mínimo. Por quê? Um país que 70% dos trabalhadores e das trabalhadoras ganham até 2 salários mínimos, se a política de valorização do salário mínimo não tiver ganho real, você está criando, através da política de salário mínimo, de reajuste, uma barreira para a política econômica. Ou seja, esse país não crescerá. Nós vamos fazer um reajuste fiscal no Brasil, um superávit primário, combinando com a retomada do crescimento econômico. Para isso, precisa de uma travessia, precisa de um tempo. Então, o que o presidente Lula busca, através dessa PEC de transição, é cumprir esses compromissos e reorganizar o Brasil, unificar o Brasil, reconstruir o Brasil e fazer o Brasil avançar. O deputado, o senhor falou em superávit primário, talvez essa tenha sido a grande âncora fiscal dos 2 primeiros mandatos de Lula quando presidente da República. E essas medidas que estão sendo estudadas na PEC da transição são maneiras de fugir do teto de gastos, que é algo que inclusive sempre foi muito criticado pelo PT. Nós podemos entender que talvez o superávit primário, a volta daquela política que houve nos 2 primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, talvez seria essa a nova âncora fiscal a partir do momento em que a PEC da transição for superada e o governo precisar dar demonstrações para o mercado do que efetivamente pretende fazer, também para equilibrar contas públicas? Então, Rodrigo, eu acredito que hoje há sobreposições de regras fiscais no país. Nós temos 4 regras: as metas primárias, a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. O ideal é que durante 2023, 2024, o país pudesse discutir uma nova regra, uma única regra, e que combinasse dentro desta regra as metas sociais. Eu vou dar um exemplo. Um país sem metas de investimentos é um país condenado ao fracasso. Por mais legítimo que são as emendas parlamentares individuais, emendas de relator, emendas de comissões, emendas de bancadas, nós precisamos que o país tenha mais recursos de investimento estruturante. Olha o nosso estado, Rodrigo. Nós precisamos resolver a duplicação da 381 até Valadares, nós precisamos resolver a 251 lá de Divisa Alegre até Montes Claros, nós vamos resolver a 135, a 367, a BR-040, a 116, a 262, a questão do metrô, da região metropolitana de BH. Ou seja, como nós vamos resolver essas questões? A partir do momento que você tem uma retomada do planejamento, do Ministério do Planejamento, e a partir do momento que você tem um conceito nas regras fiscais, que investimentos deveria também ser excepcionalizado de regras fiscais, ou seja, pelo menos o excesso de arrecadação, que o Brasil pudesse investir, porque os investimentos, as obras públicas na economia vêm antes da demanda. Se querem de fato romper os contrastes regionais, se querem integrar o Brasil, desenvolver todas as regiões, precisa ter uma inteligência de unificar o país com oportunidades para todas as regiões do país. Então, nesse sentido, acredito que nós temos que debater mais qual que seria a regra, as novas regras fiscais da próxima década, vamos dizer assim. Deputado, durante a campanha, principalmente no segundo turno, uma questão que foi muito colocada pelo PT foi a questão do orçamento secreto, né? Muito criticada aí em relação àquilo que era dito pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Como que fica a questão do orçamento secreto no mandato do presidente eleito? Nós não estamos debatendo ainda o orçamento secreto, porque primeiro nós estamos debatendo a PEC da transição vai
abrir espaço orçamentário, no mínimo de 105 bi, e se entrar também os investimentos, em torno de 130 bi. E depois, evidente que o Congresso terá que encontrar um caminho para as emendas do relator. Eu acredito que o que nós precisamos é qualificar, é dar mais transparência e mais equidade às emendas do relator. Porque a emenda do relator é para fazer ajustes pontuais nos ministérios. É como dar projeto de lei orçamentário. E é fundamental que esses ajustes pudessem ser em obras estruturantes, né? O presidente da República, o projeto de país, o projeto de nação, deve apontar quais são as áreas importantes e quais são aqueles municípios que são eleitos para receber aqueles recursos. Então precisa de ter uma reorganização dessas emendas. Deputado, queria falar um pouquinho também sobre a transição propriamente dita, para além da questão da PEC. A gente está vendo os nomes que estão sendo desenhados e estamos, pelo menos, fazendo uma leitura a partir dos nomes que foram apresentados, que o governo Lula, o novo governo Lula, está fazendo um aceno cada vez maior ao centro, entendendo que é um governo que vai para além do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma leitura correta quando a gente pensa em nomes como Pércio Arida, que é um dos pais do Plano Real, e aí a gente está falando especificamente da questão econômica, mas outros nomes que também têm sido colocados nessa equipe de transição que está se formando? Sim, nós somos um governo de reconstrução do país. A candidatura do presidente Lula, a primeira fotografia foi chamar um antigo adversário, Geraldo Alckmin, para compor uma chapa. Porque nós queremos e sinalizamos durante o processo eleitoral que a democracia estava correndo risco e que, de fato, o governo atual era muito incompetente e precisaria de uma frente para a gente reconstruir o Brasil e fazer o Brasil avançar como nunca. Então, nesse sentido, o governo do presidente Lula será sim um governo de unificação nacional, de organização do país, de respeito às instituições. Olha que dia histórico que ocorreu aqui em Brasília ontem. O presidente Lula reinaugurou uma nova fase na República Brasileira. A fase de respeito, a fase de diálogo com todos os poderes e respeita às instituições. Então foi um dia histórico, né, que muito tempo a política brasileira e a democracia brasileira não convivia. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui antes da nossa hora do bate-pronto, que é sobre a formação do ministério. Até agora muita especulação, acho que muita espuma e pouco chope, efetivamente, sabe, deputado? Mas, obviamente, que a gente fica pensando aqui nos nomes de Minas Gerais que poderiam compor os ministérios. Inclusive, o nome do senhor já foi levantado também como uma hipótese de compor o ministério do presidente Lula. Nós temos ainda nomes como Alexandre Calil, como Alexandre Silveira. O André Quintão agora está efetivamente na equipe de transição, cuidando da área social também, que é uma área muito forte de atuação dele. Minas Gerais efetivamente vai ser contemplada, até diferentemente do que vem acontecendo ao longo dos últimos governos, que Minas tem tido um espaço pequeno nos ministérios. Eu lembro que nos governos Lula e Dilma, inclusive, Minas costumava ter um espaço um pouco maior no ministério. O que podemos aferir disso? Eu acredito que sim. Minas tem quadros importantes e também o presidente Lula tem um enorme carinho com o nosso estado. O que eu posso dizer, Rodrigo e Thalita, que de fato, como coordenador da campanha do presidente Lula e como também eleito deputado federal, eu quero atuar diretamente com o presidente Lula e com os diversos ministérios para a gente dar uma resposta à altura do que merecem os mineiros e as mineiras do ponto de vista da retomada dos investimentos em Minas Gerais. Então, uma coisa eu posso me comprometer, estarei ao lado das principais demandas do nosso povo junto ao presidente Lula. Nós estamos conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro Perguntas Objetivas, Respostas Objetivas, ping-pong comigo e com a Thalita. Combinado, deputado? Vamos lá, mais uma vez vamos tentar. Para começar, o novo governo Lula, mais à esquerda ou ao centro? É um governo de transição, um governo de reconstrução, sempre olhando para as demandas do povo brasileiro. O papel de Geraldo Alckmin na transição?
terá um papel extremamente importante. Ele estabelece vários diálogos para unificar o Brasil. A participação de Minas na transição. Vamos atuar em várias frentes, em vários grupos temáticos, levando ideias para o país e sugestões dos interesses de Minas. Após a licença para gastar, uma nova âncora fiscal? Acredito que sim. É importante o Brasil amadurecer as suas regras fiscais, combinando metas sociais juntamente com a responsabilidade fiscal. Arthur Lira, apoiado pelo PT para mais um mandato de presidente da Câmara? Estamos dialogando. O mais importante é que o PT vai apresentar uma pauta legislativa de reconstrução do Brasil para todos os candidatos ou candidatas. O bolsonarismo. Uma cultura desprezível. É uma cultura que rompe o pacto, ataca as maiorias que eles tentam minorizar. É uma vergonha. Conversamos com o deputado federal Reginaldo Lopes do PT, que também foi um dos coordenadores da campanha de Lula em Minas Gerais. Obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço, Thalita, eu que agradeço, Rodrigo, um abraço. Até a próxima, deputado. Um abraço para o senhor também.